Imaginemos uma jornada rumo a uma escuridão sem fim. Um domínio onde os conceitos de distância e de tempo perdem todo o sentido para a nossa percepção limitada. Onde aquilo que levianamente denominamos Via Láctea é, na realidade, uma estrutura colossal na qual aproximadamente 400 mil milhões de estrelas executam uma dança majestosa e serena. Uma existência que se prolonga durante mais de 13.800 milhões de anos e cuja imensidão é tal que mesmo a luz, a entidade mais veloz do universo conhecido, necessitaria de pelo menos 100.000 anos para atravessá-la de uma extremidade à outra. Esta vastidão galáctica e a sua profundidade histórica não só superam amplamente a nossa capacidade de imaginação, como também reduzem todos os feitos humanos neste pequeno planeta a um clarão fugaz. A um relâmpago momentâneo entre inumeráveis enigmas ainda por desvendar, e no centro deste oceano imenso de estrelas, a 27.000 anos-luz da posição habitual do nosso sistema solar, distância que a luz demoraria 27.000 anos a percorrer, situa-se uma região espacial densa e enigmática. Os cientistas descrevem-na como um coração oculto. De acordo com as observações mais recentes do Telescópio Espacial James Webb e da Rede Global do Telescópio do Horizonte de Eventos, este local não só atua como um crisol gigantesco de elementos químicos, mas também como um laboratório natural que testa os limites das nossas teorias físicas. Em concreto, durante o ano de 2025, os flares captados pelo James Webb revelaram que o buraco negro supermassivo oferece um espetáculo luminoso contínuo, com erupções que oscilam entre breves explosões e fulgurações de longa duração. Estes flares, detectados pela primeira vez com nitidez no infravermelho médio, comprimentos de onda de 3 a 12 micrômetros, iluminam com maior clareza as dinâmicas do gás e do pó circundantes. Além disso, as observações de 2025 confirmam que tais erupções implicam um arrefecimento por radiação sincrotrónica nas imediações do buraco negro, o que proporciona uma visão mais precisa dos processos energéticos e reforça os modelos teóricos de acreção de matéria. Estudos adicionais do James Webb em 2025, incluindo curvas de luz e detecções de bursts súbitos de energia, sugerem que esta atividade variável pode ser influenciada por interações com matéria escura próxima, enriquecendo a compreensão da evolução dinâmica do centro galáctico. Desde a Terra, quando elevamos o olhar para o céu noturno, como habitantes do disco galáctico, dirigindo os olhos para o centro, apenas percebemos uma fraca faixa luminosa. Um fio de prata frágil oculto atrás de espessas nuvens de pó interestelar. No entanto, esse leve resplendor é o sinal distante de um poderoso crisol de elementos, um sopro quase imperceptível. As últimas imagens do Telescópio Espacial James Webb revelaram que essa região alberga a nuvem molecular Sagitário B2, a maior nuvem de formação estelar de toda a galáxia, responsável por gerar aproximadamente a metade das novas estrelas do centro galáctico, tal como demonstram as grandes estrelas luminosas e o gás poeirento que brilha intensamente no infravermelho. Essa luminosidade não provém unicamente do buraco negro, mas também do processo intenso de nascimento estelar. Em particular, de acordo com as investigações publicadas em 2025, Sagitário B2 contém apenas 10% do gás total do centro galáctico, mas produz 50% das estrelas novas, exibindo uma estrutura marcadamente assimétrica e turbulenta. Um lado da nuvem parece mais irregular e caótico, enquanto o outro se mostra relativamente mais ordenado. Nesta zona central, a densidade estelar não se mede em algumas estrelas por ano-luz cúbico, mas atinge a assombrosa cifra de aproximadamente 290.000 massas solares por ano-luz cúbico. Imaginemos colocar um cubo imaginário de um ano-luz de lado nessa região. A massa comprimida no seu interior equivaleria a quase 300.000 vezes a massa do Sol. Pesquisas recentes do James Webb em setembro de 2025 revelaram populações de estrelas massivas, tanto de baixa extinção visível como de alta extinção oculta, fornecendo detalhes sobre as massas e idades destas estrelas e aprimorando os modelos de formação estelar em ambientes extremos. Um estudo recente da Universidade de Colônia, publicado em 2024, descobriu objetos binários de pó como o denominado D9 que mantém órbitas estáveis apesar das imensas forças de maré.
Isto sugere que o centro galáctico não é tão destrutivo como se acreditava anteriormente e abre a possibilidade de que estruturas complexas perdurem muito mais tempo do que o esperado. Da mesma forma, as observações de 2025 indicam que as estrelas mais próximas do buraco negro supermassivo exibem órbitas estáveis e que a extrema proximidade ao monstro gravitacional não implica necessariamente a sua destruição imediata. Descobertas adicionais em 2025, incluindo uma nuvem molecular massiva escondida numa região pouco conhecida da Via Láctea, reforçam a ideia de que o centro galáctico abriga reservatórios inesperados de gás e pó que podem sustentar formação estelar prolongada. Que força, que autoridade cósmica pode impor e manter esta terrífica concentração de esferas gigantes de plasma? A resposta não reside na ressonância gravitacional ordinária entre estrelas individuais, mas no nó mesmo do espaço-tempo. Na singularidade perante a qual todas as teorias físicas modernas devem inclinar-se. A atualização de 2024 da rede do telescópio do Horizonte de Eventos revelou a presença de potentes campos magnéticos espiralados na borda do buraco negro, semelhantes aos observados no núcleo da galáxia elíptica Messier 87. Estes campos magnéticos estruturam o fluxo de matéria fluida, incrementando a intensidade luminosa mediante radiação eletromagnética. Esta detecção de pontos quentes teve origem em ecos débeis do espectro eletromagnético e remonta a 1964, quando o cientista norte-americano Bruce Balig e dois colegas, empregando equipamentos primitivos segundo os padrões atuais, detectaram casualmente uma fonte de rádio potente e brilhante em direção a Sagitário, exatamente para o centro galáctico. Surpreendentemente, essa fonte denominada Sagitário asterisco mostra um período de variação extremamente rápido. Completa um ciclo cada 11 minutos. Essa rotação veloz implica um objeto de dimensões extraordinariamente pequenas, mas de massa imensa, um nível que nenhuma estrela ordinária poderia atingir sem colapsar. Atualizações do telescópio do Horizonte de Eventos em 2025. Incluindo imagens aprimoradas por inteligência artificial que revelam uma rotação rápida e uma inclinação ligeira em direção à Terra, confirmam que Sagitário asterisco gira a velocidades elevadas, influenciando a estrutura magnética e o fluxo de matéria ao seu redor. Investigações de seguimento realizadas em 2025 sugerem que este buraco negro pode ter tido no passado um companheiro de massa intermédia, devorado durante a absorção de galáxias anãs pela Via Láctea, e que isso explicaria parte das variações observadas na sua atividade. Além disso, especulações sobre um buraco negro escondido atrás de Sagitário asterisco, com potencial para passar novamente em cerca de 26 anos, adicionam camadas de complexidade à dinâmica central. Décadas mais tarde, explorações mais profundas com instrumentos de observação mais sofisticados conduziram a confirmações definitivas. Em particular, o trabalho liderado pelo cientista alemão Reinhard Genzel e a sua equipa, que monitorizou com precisão milimétrica os movimentos orbitais das estrelas próximas ao centro. Estas estrelas deslocam-se a velocidades de milhares de quilómetros por segundo e fornecem a prova mais clara de um campo gravitacional único. Mais recentemente, as observações do telescópio espacial James Webb registaram erupções provenientes do buraco negro, com uma luz infravermelha brilhante. Revelam que Sagitário asterisco é mais ativo do que se pensava e que poderia estar a utilizar estrelas próximas como presas. Estas medições complexas demonstram que no centro da Via Láctea se encontra um objeto compacto que não brilha em luz visível, mas cuja massa se estima em 4 milhões de vezes a do Sol. Um monstro gravitacional, uma carga cósmica comprimida num espaço inconcebivelmente pequeno. Os novos dados de 2025 do telescópio do Horizonte de Eventos refinam a resolução da imagem, revelando detalhes mais finos da região de sombra e ajudando a detectar as assinaturas da matéria escura circundante. Isto contribui para uma melhor compreensão da distribuição de matéria escura ao redor do buraco negro. Além disso, simulações recentes indicam que a matéria escura próxima ao centro da nossa galáxia está azatada, não esférica como se pensava anteriormente, o que poderia remodelar teorias cosmológicas fundamentais.
Descobertas adicionais em outubro de 2025 sugerem que um brilho misterioso de raios gama no centro pode ser atribuído à matéria escura, enriquecendo debates sobre a sua natureza e distribuição. Em 12 de maio de 2022, produziu-se um marco histórico, após anos de acumulação de dados através de continentes. A rede global do Telescópio do Horizonte de Eventos anunciou seu sucesso monumental, a primeira imagem do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, denominado Sagitário asterisco ou ICGR asterisco. A imagem não mostra o buraco negro em si por definição. Um buraco negro é uma região da qual nem mesmo a luz pode escapar, mas uma sombra de escuridão absoluta rodeada por um disco de acreção luminoso que circunda o limite da região irreversível. A matéria é despedaçada e acelerada a velocidades próximas da luz antes de precipitar-se no abismo. Essa sombra escura é a marca do horizonte de eventos, o confim último antes da destruição gravitacional total. As observações de seguimento de 2024, integrando dados de luz polarizada, revelaram campos magnéticos espiralados que organizam a matéria fluida, semelhante a um imenso sistema de canalização energética. Atualizações em 2025, incluindo imagens em luz polarizada que mostram flips de polarização inesperados, reforçam a compreensão destes campos e a sua influência na estabilidade da região. A força gravitacional inconcebível de SGR asterisco produz principalmente a estranha luminosidade brilhante da região central. Sob essa atração violenta, a densidade estelar ascende a níveis incríveis. As estrelas não só seguem órbitas estáveis, mas são continuamente despedaçadas e ingeridas pelo buraco negro. Este processo nunca é silencioso. Quando uma estrela é esticada, produz-se o fenómeno conhecido como espagatificação. A matéria estelar é esticada em filamentos delgados como espaguetis e cai. Mas nem toda a matéria desaparece diretamente. Grande parte fica presa no disco de acreção verticoso ao redor do horizonte de eventos, gerando temperaturas de milhares de milhões de graus Kelvin por fricção extrema e emitindo uma aterradora radiação eletromagnética. Desde raios X até raios gama, isto converte o núcleo galáctico num dos lugares mais luminosos e violentos de toda a Via Láctea. As investigações mais recentes de 2025 mostram que objetos de pó estáveis próximos poderiam ser restos de estrelas despedaçadas. Sobrevivem graças à proteção de campos magnéticos e desafiam a ideia de destruição total. Além disso, a densidade de matéria próxima ao buraco negro é tão profunda que mesmo as estrelas atraídas não desaparecem por completo da observação. Interagem previamente ou formam aglomerados de matéria ultradensa mediante colisões violentas, como aglomerados estelares dinâmicos transitórios influenciados pelo intenso campo gravitacional. Emitem campos secundários para o exterior e criam um efeito de tormenta estelar permanente. Isto perturba o meio interestelar, empurrando-o, atraindo nuvens de gás e pó e gerando um entorno caótico repleto de energia e radiação. As observações do telescópio espacial James Webb iluminam Sagitário B2 com estrelas massivas recém-nascidas. Isto demonstra que a formação estelar continua ativamente mesmo no meio do caos e prova a possibilidade de formação planetária em condições extremas. Descobertas em julho de 2025 de uma nuvem molecular massiva oculta reforçam a ideia de reservatórios de gás que sustentam este ciclo. Enquanto a matéria é despedaçada, a temperatura eleva-se e a radiação ionizante intensifica-se. A existência da vida mesmo nas suas formas mais elementares torna-se uma questão quase desprovida de sentido. Consideremos os elementos fundamentais da vida baseada em carbono tal como a conhecemos. Em primeiro lugar, água líquida. Em segundo lugar, um entorno relativamente estável onde moléculas complexas possam formar-se e perdurar. No centro da Via Láctea, estas condições estão completamente invertidas. Embora os recentes descobrimentos de objetos sobreviventes próximos ao buraco negro sugiram talvez bolsas de maior estabilidade, mas ainda demasiado hostis para a vida orgânica. A radiação violenta proveniente de inumeráveis estrelas supergigantes azuis de vida breve, mas milhões de vezes mais luminosas que o Sol, combinada com as emissões do disco de acreção de SGR asterisco, abrasaria qualquer planeta próximo.
As temperaturas superficiais atingiriam níveis que excluiriam a água líquida evaporar-se e imediatamente o congelaria no vácuo implacável se estivesse longe da fonte principal de calor. Mesmo se formasse uma atmosfera, seria despida pelos poderosos ventos estelares e pelo bombardeamento contínuo de ultravioleta, raios gama e raios X de alta energia. As moléculas orgânicas complexas que constituem a base da vida seriam desintegradas quase instantaneamente por essa radiação ionizante e tudo ficaria esterilizado a nível atômico. As investigações de 2025, apesar da existência de binárias estáveis, enfatizam que a radiação segue sendo demasiado intensa para permitir o desenvolvimento da vida. Estudos sobre a zona habitável galáctica em 2025 destacam que a migração estelar aumenta o potencial de planetas habitáveis nas regiões exteriores, contrastando com a hostilidade central. Se, de algum modo, uma civilização se tivesse desenvolvido neste núcleo ultradenso, as suas capacidades tecnológicas atingiriam pelo menos o nível 3 na escala de Kardashev proposta pelo astrónomo soviético Nikolai Kardashev. Uma civilização de nível 1 aproveita toda a energia do seu planeta natal, de nível 2, toda a energia da sua estrela natal e, de nível 3, na definição original, domina toda a energia da sua galáxia, para resistir à destruição incessante do núcleo galáctico e à sua energia imensa. Tal civilização teria de construir megaestruturas, provavelmente esferas de Dyson a escala galáctica, para captar energia e proporcionar proteção total contra a radiação letal, dominando a física a um nível que nós apenas imaginamos, talvez utilizando a energia do ponto zero ou manipulando o espaço-tempo local para criar bolhas de habitat estáveis isoladas do caos exterior. Discussões recentes sobre a escala de Kardashev sugerem que civilizações de nível 3 poderiam ocultar-se no centro galáctico, utilizando energia escura ou mascarando as suas assinaturas para evitar detecção, explicando a ausência de sinais. Em extensões modernas, o nível 4 controlaria aglomerados de galáxias e o nível 5 o universo observável inteiro. Propostas em 2025 para uma nova escala que transita da abstração para o equilíbrio, enfatizam a sustentabilidade além do consumo energético, sugerindo que civilizações avançadas priorizariam a harmonia com o cosmos. Contudo, a realidade implacável é que a posição da humanidade está muito longe desse centro de poder. O nosso sistema solar encontra-se numa localização apaziguada, mais precisamente, segura e remota da loucura do núcleo. Está situado na borda interior do pequeno braço espiral conhecido como Braço de Órion, a 27.000 anos-luz do centro, onde a densidade estelar desce a níveis em que estrelas estáveis e de longa duração, como o nosso Sol, predominam, e a radiação extrema proveniente desse GR, asterisco e outras fontes centrais debilita-se até níveis toleráveis. Vivemos no que os astrónomos denominam a periferia galáctica, uma região relativamente tranquila onde os ciclos de nascimento e morte estelar transcorrem de forma mais pausada e previsível. A existência de água líquida na Terra, a formação de moléculas orgânicas complexas, é o resultado direto da nossa posição afortunada na denominada Zona Habitável Galáctica. As investigações mais recentes de 2025 indicam que a Zona Habitável Galáctica é mais ampla do que se pensava e que a migração estelar incrementa o potencial de planetas habitáveis nas regiões exteriores da galáxia. A radiação é mais rara e os elementos pesados mais abundantes nas periferias, o que faz com que estas áreas sejam mais ideais que o centro. Modelos que incorporam a influência de gigantes gasosos e migração estelar sugerem que o número de estrelas capazes de hospedar planetas habitáveis nas regiões externas é significativamente maior. Isto confere à humanidade uma profunda iluminação, quase uma humildade coletiva. Orgulhamo-nos das nossas cidades, da nossa arquitetura, dos nossos descobrimentos científicos e acreditamos estar no cume da evolução neste universo. Mas contextualizados dentro da Via Láctea de quase 14 mil milhões de anos, somos apenas habitantes de um pequeno bairro seguro. A nossa civilização mal começa a gerir a energia de uma única estrela ordinária. O centro galáctico aparece superficialmente como o ponto de convergência de toda a evolução, mas é um forno que não permite existência estável sem capacidades quase divinas.
Os modelos recentes de civilizações avançadas sugerem que, se existirem entidades de nível 3, poderiam ter superado o grande filtro, autodestruído-se ou esconder-se. Explicando o silêncio das buscas Sari. As coisas que perseguimos: guerras, conflitos por recursos. Projetos de construção de sinais aparecem inexplicavelmente insignificantes e ridículas quando observadas através da lente de escala universal. Talvez o destino da humanidade não seja conquistar o centro galáctico, mas a frágil continuidade na periferia, com uma mensagem fria do universo. O surgimento de uma vida inteligente organizada é uma coincidência extremamente rara. Cultivada num berço suficientemente silencioso, uma casualidade afortunada. Com os descobrimentos do telescópio espacial James Webb de galáxias semelhantes à Via Láctea nas primeiras etapas do universo, deduzimos que outras galáxias poderiam ter zonas habitáveis semelhantes e que as civilizações possam desenvolver-se sem centros caóticos. Nesse berço, a Via Láctea opera segundo leis cíclicas silenciosas e eternas. As nuvens moleculares colapsam para formar novas estrelas. As estrelas vivem e morrem, dispersando elementos pesados necessários para a vida no espaço. Toda a matéria acaba por espiralar para o centro e, antes de ser esmagada pela gravidade suprema, renasce em energia mediante radiação violenta. A matéria reutiliza-se em novos ciclos de formação estelar em regiões mais afastadas ou é engolida para sempre no buraco negro. As investigações sobre as bolhas de Fermi mostram que erupções históricas de SGR* moldaram a estrutura atual da galáxia e predizem que, no futuro cósmico próximo, o buraco negro poderia ativar-se mais com a ingestão de matéria adicional. Descobertas em 2025 confirmam que as bolhas de Fermi e Rosita são relíquias de atividade passada do buraco negro galáctico, possivelmente de um episódio de jato único há milhões de anos, e detecções de vento quente soprando da SGR* indicam atividade contínua que poderia ter formado estas estruturas gigantes. O nascimento da vida, com toda a sua complexidade bioquímica, é um milagre surpreendente do alinhamento casual de leis físico-químicas durante milhares de milhões de anos. No entanto, perante a magnificência e a indiferença do universo, a morte e a perda dessa vida tornam-se terrivelmente frágeis e delicadas. A luminosidade brilhante do centro da Via Láctea não é simples luz estelar ou energia de buraco negro. É o lembrete eterno de um limite insuperável que mesmo a inteligência mais avançada deve respeitar ou enfrentar a destruição. Com o descobrimento de estruturas espirais sincronizadas a grande escala no universo, o centro galáctico poderia formar parte de uma rede maior, e civilizações avançadas poderiam transitar por filamentos de matéria escura. Para ampliar a nossa mirada sobre esta luminosidade, devemos mergulhar mais profundamente nas fontes energéticas específicas. A luminosidade principal da região central não provém só da SGR*. Investigações recentes baseadas em dados do telescópio espacial James Webb e outros observatórios infravermelhos revelam a concentração de estrelas especiais, as estrelas S, que orbitam o buraco negro a velocidades extremas, algumas com períodos orbitais de só centenas de dias. Por exemplo, a estrela S2 ou S0-2 completa uma órbita ao redor da SGR* em aproximadamente 16 anos. Estas estrelas resistem ao imenso efeito gravitacional quando se aproximam ao Priestron. Em ocasiões, essa interação, conhecida como força de maré, funda ou despedaça as suas camadas externas, libertando enormes quantidades de gás no disco de acreção e amplificando a emissão de raios X e gama, tornando a região luminosa no espectro de alta energia. As últimas observações do James Webb detectaram novas erupções do buraco negro, indicando que a atividade continua e poderia conduzir a fulgurações maiores no futuro. Além disso, os cientistas examinam em profundidade o fenómeno das erupções de SGR*. Este buraco negro encontra-se atualmente em estado relativamente quiescente em comparação com núcleos galácticos ativos de outras galáxias. Mas os dados históricos mostram que erupcionou violentamente. Um estudo de 2018 indica que há entre 300 e 500 anos, SGR* emitiu uma erupção energética extrema, ionizando o gás e o pó do centro da Via Láctea e criando as imensas bolhas de Fermi observadas hoje no espectro de raios gama.
Essa erupção pode ser desencadeada pela queda de uma grande nuvem de gás ou por uma estrela despedaçada, confirmando o estado altamente dinâmico da região central e que a radiação aumenta ou diminui segundo o alimento desse GR-. Com os novos dados de 2025, os cientistas predizem que a ingestão de uma estrela companheira antiga poderia duplicar a atividade e afetar toda a galáxia. Consideremos o contraste de densidade perto do Sistema Solar. A densidade estelar média é muito mais baixa, ao redor do Sol, num raio de aproximadamente 1000 anos-luz. A só 0,003 massas solares por ano-luz cúbico, essa diferença é imensa e quase 10 milhões de vezes inferior à densidade do material central. Esta disparidade vai além do número de estrelas e estende-se à pressão de radiação e à frequência de colisões. Na periferia, os planetas dispõem de milhares de milhões de anos para arrefecer e estabilizar as suas atmosferas. No centro, as colisões estelares poderiam ocorrer cada milhão de anos e qualquer planeta em órbita seria destruído num instante galáctico expulso de órbitas seguras. Não obstante, o descobrimento do binário D9 e de objetos de pó estáveis sugere que algumas microrregiões permitem estruturas que perdurem mais tempo, embora sigam sendo inadequadas para a vida. Do ponto de vista teórico, o nível 3 da escala de Kardashev deve estender-se considerando o desafio do centro galáctico. Uma civilização ali não só controlaria a energia galáctica, mas dominaria a manipulação do espaço-tempo. Os físicos teóricos propõem níveis adicionais, como o 4 para a energia de aglomerados de galáxias e o 5 para o universo observável inteiro. Uma civilização que sobreviva no centro da Via Láctea poderia criar buracos de verme estáveis para viajar ou utilizar energia escura para dominar processos cósmicos a grande escala. No entanto, enfrentar a gravidade impenetrável do buraco negro supermassivo é árduo. Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, tudo o que atravessa o horizonte de eventos progride irreversivelmente para a singularidade central. Portanto, uma vida inteligente operaria fora do horizonte de eventos, mas dentro do seu efeito gravitacional extremo, derivando energia do disco de acreção. Poderia empregar a física quântica e de partículas a níveis inconcebíveis, extraindo radiação de Hawking do buraco negro ou mantendo a estabilidade de habitats artificiais mediante efeitos relativistas extremos. Novas especulações indicam que civilizações de nível 3 usariam a escala de Kardashev como limite de luminosidade e ocultar-se-iam de conflitos, tal como planteia a hipótese da floresta escura para evitar ser detectadas. Do ponto de vista observacional, a imagem de SGR* obtida pelo telescópio do horizonte de eventos é a prova visual de um objeto supermassivo, mas sublinha a ausência de estruturas complexas visíveis. Se uma civilização de nível 3 estivesse ativa ali, empregaria a energia galáctica mascarando perfeitamente as suas assinaturas ou as suas tecnologias não produziriam radiação eletromagnética detectável em excesso. A hipótese do grande filtro aplica-se aqui. Talvez a fase para atingir o nível 2 ou 3 seja aquela em que a maioria das civilizações se autodestrói mediante guerras ou mau uso da energia antes de adaptar-se ao entorno hostil. Ou o centro galáctico atua como uma armadilha gravitacional que recicla tudo e exclui estruturas a longo prazo. A detecção de grandes estruturas em 2025 no centro galáctico poderia ser um indício de atividade artificial, embora ainda não confirmada. Voltando à nossa pequenez, esta humildade cósmica não é uma ofensa, mas um despertar. Vivemos num oásis protegido por discos de gás e pó na zona de segurança galáctica, longe de explosões de supernovas próximas e de ser engolidos por buracos negros. A vida na Terra precisou de aproximadamente 4.300 milhões de anos para evoluir desde células simples até seres conscientes e requer a estabilidade energética do Sol e a proteção da nossa posição galáctica. Se o Sistema Solar estivesse deslocado um pouco mais para o centro, a Terra seria um mundo morto há milhares de milhões de anos, abrasado pela radiação potente de estrelas mais jovens e quentes ou com a sua órbita perturbada por interações gravitacionais estelares mais frequentes. As investigações sobre a zona habitável galáctica predizem que a migração estelar dispersa elementos pesados para o exterior e aumenta o potencial de vida nas regiões periféricas da galáxia, sugerindo que a vida poderia ser mais comum na borda galáctica onde residimos.
As coisas que buscamos, os valores e objetivos da humanidade, aparecem como um jogo insignificante desde a perspectiva de 3.800 milhões de anos e 400 mil milhões de estrelas. Esta consciência obriga-nos a confrontar o facto de que a nossa existência é estatisticamente uma fortuna especial. O universo é uma máquina imensa, uma incubadora cálida mas emocionalmente fria que opera o ciclo incessante de formação e destruição. Nutre a vida com os jardins protegidos dentro de tormentas imensas mediante condições locais favoráveis. Os elementos necessários para a vida, ferro, oxigênio, silício, forjam-se nas mortes de estrelas massivas mediante explosões de supernovas. Os restos dispersam-se e finalmente reúnem-se em novas gerações de estrelas como o nosso sistema solar. Com a detecção de galáxias semelhantes à Via Láctea no universo primitivo, este ciclo pode ocorrer mais rapidamente no universo antigo e dar lugar a civilizações mais antigas do que imaginamos. O surgimento da vida é probabilisticamente um evento insignificante, um milagre da química e da física. No entanto, a sua destruição perante as forças inarrestáveis do universo é quase certa e um desenlace inevitável no vasto fluxo do tempo e do espaço. A luminosidade brilhante mas mortal do centro da Via Láctea é o testemunho mais impressionante desse contraste eterno. Por um lado, o potencial infinito de criação na zona de segurança. Por outro, a concentração suprema de energia e matéria onde as formas complexas são esmagadas até a simplicidade primordial. Como habitantes da periferia galáctica, o nosso dever é tornar preciosa a nossa existência transitória neste recanto silencioso mas perigoso do universo. Para aprofundar a compreensão deste entorno extremo, consideremos o efeito do campo gravitacional intenso e da radiação sobre a física da matéria no centro. Os efeitos da relatividade geral não são mera teoria, mas realidade dominante. A dilatação temporal é pronunciada. Se um astronauta se aproximasse do horizonte de eventos de SGR*, enquanto outro permanecesse longe, como na Terra, o observador distante veria os acontecimentos desenrolar-se muito mais lentamente. O tempo transcorre mais devagar perto de objetos massivos que em campos débeis. Isto influi não só na biologia, mas em processos físicos dependentes do tempo, como o decaimento radioativo ou a formação de enlaces químicos. Uma civilização avançada ali poderia explorar esta dilatação temporal para prolongar processos computacionais ou experimentos que durariam milhares de anos para relógios distantes. As medições das estrelas S confirmam deslocamentos para o vermelho e para o azul devidos à relatividade e reforçam o modelo de Einstein. Além disso, das investigações sobre objetos centrais, os cientistas mediram subtis deslocamentos espectrais nas estrelas S. O deslocamento para o azul e para o vermelho da luz, enquanto se aproximam ou afastam, fornece a prova experimental mais sólida da relatividade geral e valida ainda mais o modelo que explica este entorno extremo. Com os novos dados do telescópio do horizonte de eventos, no futuro próximo poderíamos observar efeitos quânticos perto do buraco negro, como a radiação de Hawking. No contexto da busca de vida extraterrestre, os cientistas ampliaram o conceito de zona habitável galáctica, considerando fatores além da densidade estelar. A zona habitável galáctica define-se como as regiões onde a radiação de fundo é suficientemente débil. Os elementos pesados metais são suficientemente abundantes para a formação de planetas rochosos, mas não demasiado perto do centro onde as supernovas são demasiado frequentes. Devido à extrema concentração de matéria, o núcleo galáctico fica completamente excluído da zona habitável galáctica. Os modelos recentes sugerem que a zona habitável galáctica poderia ser uma estrutura anular não excessivamente ampla e que nós nos encontramos na sua borda externa. Avançando mais para o exterior do disco galáctico, encontra-se uma carência de elementos pesados, com planetas que se formam principalmente como gigantes gasosos ou carentes de núcleos rochosos necessários para vida semelhante à terrestre. As investigações de 2025 indicam que a migração estelar expande a zona habitável galáctica para o exterior, duplicando a probabilidade de planetas habitáveis e sugerindo que a vida poderia ser mais comum na borda galáctica onde residimos. A luminosidade do centro da Via Láctea é, em última instância, um paisagem onde a destruição se transforma em energia pura.
É a prova física de que os buracos negros supermassivos são os soberanos gravitacionais indiscutíveis de todas as grandes galáxias. Se uma civilização de nível 3 existe, deve sobreviver ali dominando a gravidade, a radiação e talvez a essência mesma do espaço-tempo. No entanto, desde a perspectiva do observador terrestre, este conhecimento sublinha a nossa fragilidade. Somos criaturas dependentes de uma estrela de tipo G, protegidas pelo seu forte campo magnético dos ventos solares numa atmosfera rica em oxigênio e nitrogênio. Buscamos significado no vasto universo. Detectamos esses GR mediante sinais indiretos de matéria em acreção e capturamos a sombra do horizonte de eventos só em 2022. Isto mostra que o abismo de conhecimento entre nós e os mistérios do universo permanece profundo. Com a atualização de 2025 do telescópio do horizonte de eventos, compreendemos melhor a matéria escura circundante e abrimos novas teorias cosmológicas. A ironia do destino humano parece residir na necessidade de energia abundante para atingir o desenvolvimento máximo. Mas no facto de que o lugar mais rico em energia, o centro galáctico, proíbe estruturas complexas a longo prazo. A vida requer estabilidade e só se encontra nas periferias protegidas, em um ciclo eterno. A matéria condensa-se, arde, liberta energia e regenera-se em regiões mais afastadas. Talvez uma civilização avançada nos observe não desde o centro da Via Láctea, mas dos recantos ocultos desta periferia silenciosa e sorria perante os nossos humildes esforços. Ou o silêncio de segue é a resposta. Só civilizações de nível 1, que ainda exploram a energia planetária e ignoram os perigos das regiões de alta energia, emitem sinais de rádio suficientemente débeis e durante o tempo justo para serem captados por nós. As entidades verdadeiramente avançadas de nível 3 poderiam ter superado a necessidade de rádio ou mascarado perfeitamente as suas assinaturas no ruído de fundo cósmico. Enquanto a escala de Kardashev se expande, a humanidade situa-se no nível 0,72, longe ainda do 1. Para ascender mais alto deve superar barreiras energéticas e prevenir a autodestruição. A luz brilhante do centro da Via Láctea não é um convite, mas uma advertência. Um monumento à destruição última da matéria. É o lugar onde as leis do universo se manifestam com maior clareza. A energia suprema exige um sacrifício supremo. E a humanidade, como sobrevivente transitória protegida por pó e gás por puro acaso, busca aprender desse crisol que evitamos. Com os contínuos descobrimentos do telescópio espacial James Webb e do telescópio do horizonte de eventos, o futuro trará-nos a imagens mais nítidas do centro e preverá grandes mudanças cósmicas como fusões galácticas que influirão na zona habitável galáctica e nas probabilidades de sobrevivência a longo prazo das civilizações.